Um gerente de banco branco chamou a polícia para uma garota negra, sem imaginar que a mãe da menina era a CEO da instituição. Um ato de preconceito desencadeou uma reação em cadeia que expôs as camadas de discriminação ainda presentes em nossa sociedade. O que começou como uma manhã comum se transformaria em um confronto de poder e justiça que marcaria todos os envolvidos. Antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal e comentar de onde você está assistindo. O sol de Belo Horizonte já brilhava intensamente quando Júlia Silva desceu do ônibus escolar naquela manhã de quinta-feira. Seus 13 anos carregavam o peso de uma responsabilidade que ela mesma havia escolhido. No bolso da mochila desgastada, um envelope pardo guardava R$ 4.000 em notas. Cada centavo conquistado com mesadas guardadas religiosamente, trabalhos de fim de semana, entregando panfletos no shopping e até mesmo vendendo brigadeiros na escola. A adolescente ajeitou a postura antes de atravessar a rua. Havia planejado este momento por meses, abrir sua primeira conta bancária sem a ajuda da mãe. Ana Rodrigues Silva nem imaginava o que a filha estava prestes a fazer. Júlia queria surpreendê-la, mostrar que já tinha maturidade suficiente para administrar o próprio dinheiro. O imponente prédio do Banco Central Mineiro se erguia à sua frente como uma fortaleza de vidro e concreto. Clientes de terno e gravata entravam e saíam apressados, carregando pastas e falando ao celular. Júlia respirou fundo, sentindo o coração acelerar. Seria a pessoa mais jovem ali. Com certeza. Você consegue, murmurou para si mesma, apertando a alça da mochila enquanto subia os degraus da entrada principal. As portas automáticas se abriram com um sibilo suave. O ar-condicionado gelado atingiu seu rosto como uma bofetada, contrastando com o calor mineiro lá fora. O chão de mármore brilhava tanto que Júlia podia ver seu reflexo distorcido enquanto caminhava. O silêncio do ambiente era quebrado apenas pelo murmúrio discreto de conversas, o teclar de computadores e o ocasional chamado eletrônico para os caixas. Vários olhares se voltaram brevemente para ela. Uma adolescente negra, com cabelo crespo preso em um rabo de cavalo, usando uniforme escolar em meio àquele ambiente formal. Júlia sentiu o peso daqueles olhares, mas manteve a cabeça erguida. Não era a primeira vez que se sentia deslocada em ambientes assim. Seguindo as placas, a garota localizou a área de atendimento para novos clientes. Uma fila curta se formava diante do balcão. Ela se posicionou atrás de um senhor de cabelos grisalhos, ensaiando mentalmente o que diria ao atendente. Tinha memorizado todos os documentos necessários: certidão de nascimento, comprovante de residência, autorização da escola. Enquanto aguardava sua vez, Júlia verificou novamente o envelope com o dinheiro. Cada nota representava um pequeno sacrifício, uma escolha de não comprar aquele tênis da moda ou de abrir mão do cinema com as amigas. Agora, finalmente, todo esse esforço se transformaria em algo concreto. Sua independência financeira começava ali. Júlia Silva se aproximou do balcão de atendimento com passos hesitantes, apertando o envelope contra o peito. A agência do Banco Central Mineiro estava relativamente vazia naquela manhã, o que só aumentava sua sensação de exposição. Ela respirou fundo, tentando acalmar o coração acelerado. Sônia Costa, a gerente de cabelos loiros e expressão severa, ergueu os olhos do computador e examinou a adolescente de cima a baixo. Seu olhar frio percorreu o uniforme escolar simples e a mochila gasta da menina antes de pousar no envelope amassado em suas mãos. "Posso ajudar?" perguntou Sônia com um tom que sugeria o oposto. "Bom dia. Eu gostaria de abrir uma conta", respondeu Júlia, estendendo seus documentos com a mão ligeiramente trêmula. "Tenho 13 anos, então sei que preciso da autorização da minha mãe. Ela assinou todos os papéis." A gerente folheou os documentos com desinteresse evidente, mal olhando para as assinaturas ou para a certidão de nascimento da menina. Quando Júlia colocou o envelope sobre o balcão e explicou que queria depositar R$ 4.000,
A expressão de Sônia endureceu ainda mais. Uma menina como você, com esse dinheiro todo, isso não está certo, disparou a funcionária, afastando o envelope como se contivesse algo ilícito. O rosto de Júlia esquentou instantaneamente. Ela sentiu o olhar de outros clientes se voltando para ela, curiosos com a situação. É dinheiro de aniversário e de trabalhos que fiz, explicou a adolescente, tentando manter a voz firme. Faço pequenos bicos de babá e ajudo com aulas de reforço para crianças mais novas. Juntei durante 2 anos, mas a gerente já não ouvia. Com um gesto rápido, Sônia pegou o telefone do balcão e começou a discar, lançando um olhar de desconfiança para a menina. Vou precisar verificar algumas coisas, disse ela com falsa doçura. Por segurança do banco, entende? Júlia percebeu, com um aperto no estômago, que a mulher estava chamando a segurança. O sonho de autonomia financeira que havia alimentado por meses transformava-se, em questão de minutos, em um pesadelo público. Clientes começaram a observar a cena, alguns com expressões de pena, outros com curiosidade mórbida. Mas eu tenho todos os documentos aqui, insistiu Júlia, sua voz agora quase um sussurro. A gerente apenas ergueu a mão, sinalizando para que esperasse, enquanto falava ao telefone com um tom de urgência completamente desproporcional à situação. Para a adolescente, cada segundo parecia uma eternidade, enquanto seu pequeno sonho de independência desmoronava diante de olhares julgadores. Em poucos minutos, o segurança do Banco Central Mineiro se aproximou com passos firmes, posicionando-se estrategicamente ao lado do balcão. Júlia Silva sentiu seu estômago afundar quando percebeu que era ela o motivo daquela movimentação. Os clientes na agência começaram a notar a situação, formando uma plateia involuntária para seu constrangimento. Alguns adultos cochichavam entre si, lançando olhares de desconfiança para a adolescente, enquanto outros, mais discretos, sacavam seus celulares para registrar o que parecia ser um flagrante em andamento. Posso mostrar meus documentos, por favor? Tenho tudo aqui, insistiu Júlia, sua voz tremendo enquanto tentava manter a compostura. A menina remexeu na mochila, procurando desesperadamente pela certidão de nascimento e os comprovantes que explicariam a origem do dinheiro. Mesmo com apenas 13 anos, ela sabia que precisava se defender. Sônia Costa, no entanto, parecia determinada a não ouvir. A gerente bancária mantinha uma expressão impassível enquanto digitava algo no computador, ignorando deliberadamente os papéis que a jovem tentava mostrar. Já acionei as autoridades competentes, anunciou Sônia em voz alta o suficiente para que todos ouvissem, como se quisesse deixar claro que estava seguindo protocolos. Menores de idade não podem abrir contas sozinhos, muito menos com quantias suspeitas. O burburinho na agência aumentou. Júlia sentiu o peso de dezenas de olhares sobre ela. Uma lágrima teimosa ameaçou escorrer, mas a adolescente respirou fundo, determinada a não desabar em público. Seu coração batia acelerado enquanto tentava processar o que estava acontecendo. Aquele dinheiro representava anos de esforço, cada nota guardada com carinho e propósito. Como podia ser tratada como criminosa? Minha mãe vai chegar logo, tentou explicar, sua voz quase inaudível agora, mas ninguém parecia interessado em ouvir. Um homem de terno, provavelmente um executivo do banco, observava a cena de longe, sem interferir. O celular de Júlia vibrou no bolso. Com mãos trêmulas, ela o pegou, vendo a mensagem da mãe perguntando se estava tudo bem. Como explicar que seu sonho de independência financeira havia se transformado em um pesadelo público? Como dizer a Ana Rodrigues Silva que sua filha estava sendo humilhada no banco que, ironicamente, pertencia à própria família? Enquanto digitava uma mensagem desesperada para a mãe, Júlia ouviu Sônia informar que a polícia estava a caminho. O mundo da menina desmoronava a cada segundo enquanto ela se perguntava, com um nó na garganta, se seria tratada diferente se sua pele fosse mais clara ou se estivesse acompanhada de um adulto.
A porta da agência se abriu com um movimento brusco e Maria Santos entrou com passos firmes e decididos. A policial, de uniforme impecável e expressão severa, caminhou diretamente até onde Júlia estava sentada, cercada por olhares curiosos e acusadores. Documentos e abra essa mochila. Agora, ordenou Maria, sem qualquer cumprimento ou tentativa de acalmar a adolescente visivelmente perturbada. Não havia gentileza em sua voz, apenas a frieza protocolar de quem já presumia culpa antes de qualquer investigação. Com mãos trêmulas, Júlia Silva abriu o zíper da mochila colorida. O silêncio na agência era opressor. Funcionários pararam suas atividades para observar, enquanto clientes fingiam discrição, mas não escondiam a curiosidade mórbida pelo desenrolar da cena. Ninguém intervinha, ninguém questionava. De onde veio esse dinheiro? Perguntou a policial, segurando o envelope com os R$ 4.000 como se fosse evidência de um crime. Sua postura rígida e tom acusatório faziam cada palavra soar como uma sentença. É meu, juntei durante 3 anos, respondeu Júlia, a voz quase sumindo. Tenho todos os comprovantes aqui. A garota estendeu os papéis cuidadosamente guardados, recibos de pequenos trabalhos, cartões de aniversário com anotações de valores, tudo organizado cronologicamente. Junto deles, sua certidão de nascimento, que provava sua identidade. Maria examinou os documentos com desconfiança evidente, virando-os várias vezes como se procurasse falsificações. E quem garante que esses comprovantes são reais? Ou que esse dinheiro é mesmo seu? Ao redor, o burburinho crescia. Um homem de terno murmurou algo sobre essas pessoas para a mulher ao seu lado. Uma atendente olhava com pena, mas permanecia calada. Sônia Costa, a gerente, observava tudo de braços cruzados, com um quase imperceptível sorriso de satisfação. Foi naquele momento que Júlia sentiu algo diferente nascendo dentro dela. Não era apenas vergonha ou medo, era uma indignação profunda e cortante. Pela primeira vez em seus 13 anos, ela compreendia com clareza dolorosa o que sua mãe sempre tentara explicar sobre como o mundo a veria. Não importavam seus documentos, sua educação ou sua honestidade. Para aquelas pessoas, sua pele já era motivo suficiente para suspeita. Uma lágrima solitária escorreu pelo rosto da adolescente, mas ela a secou rapidamente. Não daria a eles o prazer de vê-la quebrar. Com a dignidade que conseguiu reunir, Júlia encarou a policial nos olhos e disse em voz baixa, mas firme, posso ligar para minha mãe? No 40º andar do edifício comercial mais imponente de Belo Horizonte, Ana Rodrigues Silva revisava contratos com sua equipe jurídica quando o celular vibrou. A CEO da holding, que controlava o Banco Central Mineiro, franziu a testa ao ver o nome da filha na tela. Júlia deveria estar na escola àquela hora. Mãe! A voz embargada de Júlia fez Ana congelar instantaneamente. Eles acham que roubei o dinheiro. Estão chamando a polícia. A executiva sentiu o sangue gelar nas veias. Sua filha de 13 anos, a menina que ela criara para ser forte e independente, estava em lágrimas. Entre soluços, Júlia explicou que tentara abrir uma conta com suas economias, mas a gerente não acreditara que o dinheiro era dela. Onde você está agora? Perguntou Ana, já de pé, gesticulando para que sua assistente cancelasse as próximas reuniões. Na agência central, aquela perto do colégio, respondeu a adolescente, a voz tremendo. Tem uma policial aqui, estão me tratando como criminosa. Ana desligou o aparelho e respirou fundo, tentando controlar a fúria que crescia em seu peito. Como mãe solo, sempre se esforçara para proteger Júlia dos preconceitos que ela mesma enfrentara ao longo da carreira. Havia escondido da filha o verdadeiro alcance de seu poder empresarial, querendo que a menina crescesse com humildade e determinação próprias. Marcos, Paulo, vocês vêm comigo, ordenou aos 2 advogados mais experientes de sua equipe. Temos uma situação na agência central. No elevador,
Ana ajustou o terno impecável e prendeu os cabelos em um coque firme. A raiva fria que sentia não era apenas pela humilhação de Júlia, mas por todas as vezes que ela própria fora subestimada, questionada ou ignorada em salas cheias de homens brancos. No automóvel que cortava o trânsito da capital mineira, a empresária mantinha os olhos fixos na tela do dispositivo, onde mensagens de sua equipe de segurança confirmavam que Júlia continuava detida no banco. Sua mente calculava cada passo que daria ao chegar. Preparem a documentação sobre políticas antidiscriminação, instruiu os advogados, e quero o histórico completo dessa gerente. Ana sabia que precisava equilibrar suas duas identidades naquele momento, a mãe protetora e a líder implacável. O que acontecera com sua filha não era um incidente isolado, mas o reflexo de um problema sistêmico que ela, como CEO, tinha o poder de combater. Quando o veículo parou em frente à agência, Ana respirou fundo. O que começara como um dia comum estava prestes a se transformar no ponto de virada não apenas para Júlia, mas para toda a cultura corporativa que ela comandava. Ana Rodrigues Silva entrou no Banco Central Mineiro como um furacão contido. Seus saltos altos ecoaram pelo piso de mármore, cada passo carregado de autoridade. O burburinho de conversas cessou instantaneamente, como se alguém tivesse desligado o som ambiente. Funcionários que digitavam freneticamente em seus terminais pararam, dedos suspensos sobre teclados. Outros, que atendiam clientes, perderam o fio da conversa no meio de frases. É ela, sussurrou um caixa para o colega ao lado, inclinando-se discretamente. A CEO da holding caminhava com determinação, acompanhada por dois homens de terno que carregavam pastas. Seus advogados corporativos não precisavam de apresentação. Suas presenças eram suficientes para intensificar o clima de tensão. Ana reconheceu sua filha sentada em uma cadeira, encolhida, com os olhos vermelhos. A policial Maria Santos estava ao seu lado, ainda segurando documentos. Júlia levantou o olhar e, ao ver a mãe, seus ombros relaxaram visivelmente. A adolescente tentou sorrir, mas seus lábios tremeram. Mamãe, disse ela, com a voz embargada. Sônia Costa estava de pé, gesticulando para um segurança, quando notou a movimentação. A gerente virou-se e seu rosto transformou-se em uma máscara de horror ao reconhecer Ana. Primeiro veio a confusão, depois a compreensão e finalmente o medo. A mulher loira, que minutos antes exalava autoridade, agora parecia ter encolhido dentro do próprio blazer azul marinho. Senhora Rodrigues Silva, balbuciou Sônia, tentando recuperar a compostura. Não esperávamos sua visita hoje. Ana ignorou a gerente completamente, indo direto até Júlia. Abraçou a filha brevemente antes de se voltar para a policial. Sou Ana Rodrigues Silva, mãe desta jovem e CEO do grupo que controla esta instituição, disse ela, com voz firme, porém controlada. Gostaria de entender por que minha filha está sendo tratada como criminosa. O silêncio no salão era tão denso que se podia ouvir o zumbido do ar-condicionado. Clientes observavam a cena, alguns discretamente filmando com seus smartphones. Funcionários trocavam olhares nervosos, reconhecendo a mulher cujo retrato estava na sala da diretoria, mas que poucos haviam visto pessoalmente. O poder, invisível mas palpável, mudou de mãos em questão de segundos. Sônia, que antes comandava o espetáculo de humilhação, agora era o centro de todos os olhares. A gerente engoliu em seco, ajustando nervosamente o crachá no peito. Estou aguardando uma explicação, disse Ana, cruzando os braços. Ana Rodrigues Silva cruzou o salão da agência como uma tempestade contida, seus saltos ecoando no piso de mármore. Encarou Sônia Costa com um olhar que fez a gerente recuar instintivamente. Quero uma explicação para o que aconteceu com minha filha. Agora. A voz de Ana era baixa, mas carregava o peso de quem comandava impérios. Sônia engoliu em seco,
ajustando o colarinho da blusa como se de repente estivesse apertado demais. Senhora Silva, seguimos apenas os protocolos de segurança. Uma menor de idade com R$ 4.000 em dinheiro vivo levanta... Questões. Ana arqueou uma sobrancelha. Ou preconceitos. A gerente tentou elaborar uma defesa, gesticulando nervosamente. Entenda, temos responsabilidade com nossos clientes. Precisamos garantir a segurança dos fundos e... Poupem-me, interrompeu Ana, enquanto os dois advogados da holding posicionavam-se estrategicamente ao seu lado. Minha filha trouxe todos os documentos necessários. A única questão aqui foi a cor da pele dela. Ao redor, os clientes observavam a cena, vários com celulares discretamente apontados para capturar o momento. Um senhor de terno murmurou para seu acompanhante: "Essa é a dona do banco?" Júlia permanecia ao lado da mãe, ainda abalada, mas algo mudava em seu semblante. A vergonha dava lugar a uma compreensão maior do que estava acontecendo. Os protocolos não incluem humilhação pública, continuou Ana, sua voz agora projetada para que todos ouvissem. Nem chamar a polícia sem evidência de crime. Um dos advogados inclinou-se, mostrando algo em seu tablet. Senhora Silva, um vídeo do incidente já está circulando nas redes sociais. 20.000 visualizações nos últimos 30 minutos. Sônia empalideceu ainda mais. Suas justificativas sobre procedimentos padrão e medidas preventivas soavam cada vez mais vazias diante da realidade exposta nas gravações. Temos as imagens das câmeras de segurança também, acrescentou o outro advogado. Mostram claramente que minha cliente apresentou documentação adequada antes de qualquer acusação. Júlia observava tudo com olhos atentos. As mesmas pessoas que minutos antes a olhavam com desconfiança, agora desviavam o olhar, constrangidas. Pela primeira vez desde que entrara naquele lugar, não se sentia pequena ou errada. Uma notificação vibrou no celular de Ana. Mais compartilhamentos. Mais comentários indignados. A história de sua filha ganhava voz através de milhares de pessoas que nunca conheceram Júlia, mas reconheciam a injustiça quando a viam. A adolescente respirou fundo. O trauma permanecia, mas algo novo surgia. A percepção de que não estava sozinha naquela luta. E isso, talvez, fosse o primeiro passo para a cura. O burburinho no banco atingiu seu ápice quando Roberto Oliveira adentrou a agência com passos apressados. O presidente do Banco Central Mineiro, vestindo um terno impecável, tinha o semblante carregado de preocupação. Seus olhos percorreram rapidamente o ambiente, captando a tensão que pairava no ar, e o grupo de pessoas reunidas em torno de Ana e Júlia. "Senhores, por favor, vamos manter a calma", anunciou o executivo, ajustando a gravata enquanto tentava recuperar o controle da situação. Ao reconhecer Ana Rodrigues Silva, Roberto engoliu em seco. Os dois já haviam se encontrado em reuniões de acionistas, mas jamais imaginaria vê-la ali, defendendo a filha em circunstâncias tão constrangedoras. Aproximou-se com cautela, estendendo a mão para cumprimentá-la formalmente. "Ana, lamento profundamente pelo ocorrido. Isso é inaceitável", declarou, autossuficiente para que todos ao redor pudessem ouvir. Virando-se para os clientes e funcionários que assistiam à cena, o presidente fez um anúncio que caiu como uma bomba. "Para quem não sabe, estamos diante da principal acionista de nossa instituição e sua filha. A família Silva detém a maior parte das ações da holding que controla este banco." Um silêncio sepulcral tomou conta do ambiente, seguido por murmúrios crescentes. Sônia Costa, que até então mantinha uma postura defensiva, empalideceu visivelmente. A gerente parecia ter sido atingida por um balde de água fria ao compreender a magnitude de seu erro. Funcionários trocavam olhares nervosos, alguns cochichando entre si. Uma caixa mais jovem levou a mão à boca, chocada. Outro funcionário balançava a cabeça.
como se previsse o desastre que se anunciava para todos. Isso vai custar o emprego de muita gente, sussurrou um segurança para seu colega, ambos observando a cena de longe. Júlia, ainda abalada, observava tudo com uma mistura de confusão e alívio. A adolescente nunca havia presenciado o poder que o nome de sua família exercia, já que Ana sempre fez questão de criá-la com simplicidade, longe dos holofotes. Roberto colocou a mão no ombro da menina, num gesto que tentava ser reconfortante, mas transparecia seu desespero em minimizar os danos. Vamos resolver isso imediatamente, garantiu, conduzindo mãe e filha para sua sala privativa no segundo andar. Enquanto subiam as escadas, os funcionários permaneciam em estado de choque. A notícia corria como fogo em palha seca pelos corredores e departamentos. Em minutos, todos no prédio sabiam que Sônia Costa havia humilhado publicamente a filha da mulher mais poderosa ligada à instituição. O erro da gerente não afetaria apenas sua carreira. Poderia custar caro para todos. O sol mal havia nascido quando as primeiras vans de emissoras de TV estacionaram em frente ao Banco Central Mineiro. Repórteres ajustavam microfones e câmeras enquanto clientes tentavam entrar na agência, curiosos com o alvoroço. O caso da adolescente humilhada havia explodido nas redes sociais durante a noite, com o vídeo do incidente ultrapassando 1 milhão de visualizações. Júlia Silva observava tudo pela tela do celular, encolhida no sofá da sala. A menina, que sonhara apenas com independência financeira, agora via seu rosto estampado em todos os noticiários matinais. E adolescente negra sofre discriminação em banco de luxo de BH. Anunciavam as manchetes em destaque. Não precisamos assistir a isso, disse Ana Rodrigues Silva, desligando a televisão e sentando-se ao lado da filha. A CEO segurou as mãos de Júlia com firmeza. Seus olhos, normalmente calculistas em reuniões corporativas, agora transbordavam uma mistura de proteção maternal e determinação inabalável. Mãe, eu só queria abrir uma conta, murmurou a adolescente, ainda processando como seu pequeno sonho havia se transformado em escândalo nacional. Ana respirou fundo. Em seu escritório, ela comandava centenas de funcionários com autoridade inquestionável. Mas ali, diante da filha magoada, buscava as palavras certas. O que Sônia fez não foi apenas com você, filha. É algo que acontece todos os dias com jovens que parecem suspeitos aos olhos de pessoas como ela. O telefone não parava de tocar. Jornalistas, advogados e até políticos queriam falar com a poderosa executiva e sua filha. Nas redes sociais, hashtags como Justiça para Júlia e no Banco Racista dominavam os trending topics. E agora? Perguntou a menina, assustada com a dimensão que tudo havia tomado. Ana ajeitou-se no sofá, assumindo a postura que seus funcionários conheciam bem, a de quem estava prestes a transformar um problema em oportunidade. Agora, vamos usar isso para mudar as coisas, não apenas para nós, mas para cada jovem que já foi julgado pela aparência ao entrar em um estabelecimento. Vou transformar sua dor em algo maior, Júlia. Prometo. A adolescente sentiu um calafrio. Pela primeira vez, entendia o verdadeiro poder que sua mãe carregava. Não era apenas o cargo ou o dinheiro, era a capacidade de transformar situações. Do lado de fora da residência da família Silva, mais jornalistas se aglomeravam. O caso, que começara como um simples mal-entendido bancário, agora questionava práticas discriminatórias enraizadas em instituições financeiras por todo o país. E no centro dessa tempestade, uma menina de 13 anos descobria que sua voz, amplificada pela influência da mãe, poderia mudar muito mais do que sua própria história. A investigação interna do Banco Central Mineiro revelou um padrão perturbador no comportamento de Sônia Costa. Documentos sigilosos e depoimentos de funcionários mostravam que a gerente havia discriminado pelo menos 7 clientes nos últimos 2 anos, todos jovens negros ou de aparência humilde.
O caso de Júlia Silva apenas trouxe à luz o que muitos já sabiam nos corredores da instituição. Roberto Oliveira, visivelmente abalado com as descobertas, convocou uma reunião de emergência com todos os gerentes. As paredes de vidro da sala de conferência não escondiam a tensão que pairava no ambiente. Isso é inaceitável. Cada cliente que foi maltratado representa uma falha nossa como instituição, declarou o presidente, batendo na mesa. E agora todos estão exigindo respostas. Nas redes sociais, outros clientes começaram a compartilhar experiências semelhantes. Um estudante universitário relatou ter sido questionado sobre a origem do dinheiro de sua bolsa de estudos. Uma senhora aposentada contou como foi tratada com desdém ao tentar abrir uma conta poupança. Jennifer Martins, funcionária próxima a Sônia, tentou construir uma narrativa alternativa durante a investigação. A mulher afirmou categoricamente que Júlia havia sido agressiva e que a gerente apenas seguira o protocolo de segurança. Ela estava nervosa, inquieta. Qualquer um suspeitaria, argumentou Jennifer, ajeitando o crachá. No entanto, as imagens das câmeras de segurança contavam outra história. O vídeo mostrava claramente uma adolescente educada e assustada, enquanto Sônia a tratava com visível desprezo. Quando as gravações foram apresentadas durante a apuração, Jennifer empalideceu, percebendo que sua lealdade à gerente poderia custar seu próprio emprego. O clima na agência mudou drasticamente. Funcionários que antes formavam grupos coesos agora trocavam olhares desconfiados. Quem sabia? Quem tinha participado? Quem tinha se calado? As perguntas pairavam silenciosamente enquanto todos digitavam em seus terminais, evitando contato visual. Na sala de descanso, conversas eram interrompidas quando alguém novo entrava. A confiança, antes tomada como certa, havia se esvaído como água entre os dedos. Alguns funcionários começaram a relatar situações que presenciaram, temendo serem implicados por omissão. Ana Rodrigues Silva, enquanto acompanhava a investigação de perto, percebeu que o problema ia além de uma única gerente. Era uma cultura institucional que precisava ser completamente reformulada, começando pelo topo. Enquanto isso, Júlia observava tudo com olhos que pareciam mais velhos que seus 13 anos, entendendo pela primeira vez o verdadeiro poder que sua família possuía e a responsabilidade que vinha com ele. O caso de Júlia Silva reverberou muito além das paredes do Banco Central Mineiro. A Polícia Militar de Minas Gerais, pressionada pela repercussão nas redes sociais, iniciou uma revisão completa de seus protocolos de abordagem a adolescentes em estabelecimentos bancários. Dezenas de ocorrências semelhantes foram desengavetadas, revelando um padrão perturbador de discriminação que, até então, permanecia invisível aos olhos da sociedade. Em Brasília, parlamentares convocaram audiências públicas para discutir o racismo institucional no sistema financeiro brasileiro. O vídeo da adolescente sendo humilhada viralizou, Justice Manes APSA, alcançando mais de 5 milhões de visualizações em apenas 3 dias. Especialistas em direitos humanos passaram a usar o caso Júlia como exemplo emblemático nas discussões sobre preconceito racial no país. Ana Rodrigues Silva, determinada a transformar a dor da filha em mudança concreta, mobilizou sua influência como CEO da holding. Ela convocou uma reunião extraordinária com o Conselho Administrativo e anunciou a criação do programa Futuro Financeiro, voltado para jovens de escolas públicas. A executiva destinou 20 milhões de reais para a iniciativa, que incluiria palestras, aplicativos educativos e contas bancárias sem taxas para adolescentes. Nenhuma criança merece passar pelo que minha filha passou, declarou Ana durante o lançamento do programa, com Júlia ao seu lado. Este não é apenas um projeto corporativo, mas uma missão pessoal. A garota, ainda processando o trauma recente, e aceitou ser o rosto da campanha após longas conversas com a mãe.
Sua imagem, antes exposta de forma humilhante, agora aparecia em outdoors e comerciais de televisão, simbolizando resistência e mudança. O Banco Central Mineiro, por sua vez, implementou um novo protocolo de atendimento a menores, apelidado internamente de Diretriz Júlia. Todos os funcionários foram obrigados a passar por treinamentos intensivos sobre vieses inconscientes e atendimento inclusivo. Roberto Oliveira, tentando minimizar os danos à imagem da instituição, anunciou pessoalmente as mudanças em uma coletiva de imprensa. Maria Santos, a policial que abordou Júlia, foi afastada temporariamente e encaminhada para a reciclagem. A corporação emitiu um comunicado reconhecendo falhas no procedimento adotado. Para a adolescente, cada notícia sobre as mudanças trazia sentimentos contraditórios. A exposição era desconfortável, mas ver seu sofrimento gerando transformações reais alimentava sua determinação. Enquanto isso, Ana observava a filha com um misto de orgulho e preocupação, consciente de que aquela experiência dolorosa havia acelerado seu amadurecimento de maneiras que nenhuma mãe desejaria. Sônia Costa caminhava cabisbaixa pelos corredores do Banco Central Mineiro, carregando uma caixa com seus pertences. O afastamento veio após uma reunião tensa com Roberto Oliveira, que deixou claro que a instituição não toleraria o comportamento demonstrado contra Júlia. A gerente, que por anos manteve uma postura inflexível, agora sentia na pele o peso do isolamento. Colegas que antes disputavam seu favor, agora desviavam o olhar quando ela passava. Jennifer Martins, que tentara protegê-la com um falso testemunho, agora evitava qualquer contato, temendo que sua própria carreira fosse prejudicada pela associação. No refeitório, mesas antes disputadas perto da gerente agora permaneciam vazias. "Você fez isso consigo mesma", murmurou um antigo subordinado quando Sônia tentou iniciar uma conversa no elevador. As redes sociais se tornaram um campo de batalha onde sua reputação era destroçada a cada novo compartilhamento. Seu rosto aparecia em manchetes de jornais locais e até mesmo seus vizinhos em Belo Horizonte começaram a tratá-la com frieza. A mulher que construíra sua carreira sobre regras rígidas descobria que o mundo havia mudado e ela ficara para trás. Para Júlia, os dias seguintes ao incidente trouxeram uma montanha-russa de emoções. Cada notificação em seu celular parecia trazer uma nova matéria sobre o caso. A adolescente se encolhia ao ver seu rosto nas telas, revivendo o momento em que foi tratada como criminosa apenas por ser quem era. "Não consigo mais andar na rua sem alguém me reconhecer. Mãe!" desabafou a menina durante o jantar na residência da família Silva. Ana abraçou a filha com força, compreendendo a dualidade daquele momento. A CEO sabia que exposição pública raramente vinha sem dor. No entanto, algo inesperado começou a surgir em meio ao turbilhão. Quando Júlia recebeu mensagens de outras jovens negras relatando experiências semelhantes, sentiu uma fagulha de propósito acender dentro de si. Durante uma entrevista para um jornal local, a estudante surpreendeu a mãe ao falar com uma eloquência que nunca havia demonstrado antes. "Talvez eu possa ajudar outras pessoas a não passarem pelo que passei", comentou Júlia, enquanto folheava cartas de apoio que chegavam diariamente. Ana observou, com um misto de orgulho e preocupação, a transformação que ocorria. A menina tímida que entrou naquele banco com um envelope de dinheiro estava lentamente descobrindo sua voz. O constrangimento e a raiva ainda estavam lá, cicatrizes frescas que doíam ao toque, mas junto deles crescia algo novo e poderoso: coragem. O caso de Júlia Silva e do Banco Central Mineiro ganhou proporções nacionais. Câmeras de emissoras de todo o Brasil se posicionavam diariamente em frente à residência da família Silva, enquanto jornalistas tentavam capturar qualquer declaração sobre o ocorrido. O vídeo do incidente, que mostrava a adolescente sendo humilhada por Sônia Costa,
Já havia ultrapassado 5 milhões de visualizações nas redes sociais. Ana Rodrigues Silva recebia diariamente convites para que sua filha participasse de programas de entrevistas. O Bom Dia Minas, da TV local, foi o primeiro a conseguir uma entrevista exclusiva com a jovem. Sentada no sofá do estúdio, Júlia tremia visivelmente, as mãos apertadas sobre o colo enquanto as luzes a deixavam ainda mais nervosa. No começo, eu só queria esquecer tudo, confessou a menina. A voz quase inaudível, mas minha mãe me disse que nossa história poderia ajudar outras pessoas. As primeiras entrevistas foram dolorosas. A adolescente revivia o trauma a cada pergunta, sentindo novamente o peso dos olhares de julgamento no banco. Ana permanecia sempre ao lado da filha, segurando sua mão nos momentos mais difíceis. Não quero que nenhuma outra criança passe pelo que passei, disse Júlia durante uma entrevista à Rádio Capital. Sua voz já mais firme que nas primeiras aparições. Gradualmente, a jovem de 13 anos foi ganhando confiança. Seu jeito tímido deu lugar a uma postura mais assertiva quando falava sobre educação financeira. Em menos de 2 meses, Júlia já conseguia discutir com desenvoltura sobre a importância de jovens terem acesso a informações sobre dinheiro e investimentos. Conhecimento financeiro não deveria ser um privilégio, declarou ela no programa Conversa com Especialistas, surpreendendo até mesmo a apresentadora com sua eloquência. As redes sociais da estudante ganharam milhares de seguidores. Jovens de todo o Brasil enviavam mensagens agradecendo por sua coragem e pedindo conselhos. Ana observava, orgulhosa, a transformação da filha. Ela encontrou sua voz, comentou a CEO durante uma coletiva de imprensa, os olhos marejados. Júlia transformou uma experiência terrível em algo que está mudando vidas. O que começou como um trauma estava se tornando uma plataforma para a mudança. A menina que entrou no banco querendo apenas abrir uma conta, agora falava para multidões sobre respeito, dignidade e direitos. E o Brasil inteiro estava ouvindo. O Banco Central Mineiro fervilhava com mudanças. 2 semanas após o incidente com Júlia Silva, a diretoria convocou uma reunião emergencial, onde Roberto Oliveira bateu com força na mesa de mogno. Isto não é apenas uma crise de imagem, é um divisor de águas para nossa instituição, declarou o presidente, enquanto slides mostravam a queda nas ações e o aumento de cancelamentos de contas. A partir de hoje, todo funcionário passará por treinamento obrigatório sobre atendimento inclusivo. Os gerentes se entreolharam nervosamente. Desde que Ana Rodrigues Silva assumira pessoalmente a supervisão das mudanças, o banco vivia sob escrutínio constante. Consultores de diversidade circulavam pelos corredores, entrevistando funcionários e propondo alterações nos protocolos de atendimento. Clientes menores de idade terão direito a atendimento respeitoso, independentemente de sua aparência ou origem, explicava a nova cartilha distribuída em todas as agências. Câmeras de segurança ganharam nova função: monitorar não apenas possíveis assaltos, mas também o comportamento dos próprios funcionários. Nos bastidores, a ausência de Sônia Costa criou um vácuo de poder que despertou antigas rivalidades. Carlos Mendes, gerente do setor de investimentos, que sempre se sentira ofuscado pela colega, agora disputava abertamente sua posição. Sônia sempre foi arrogante com clientes de baixa renda, comentou ele durante o café, alto o suficiente para que outros ouvissem. Eu avisei que um dia isso traria problemas. Marcela Peixoto, que trabalhara como assistente de Sônia por 3 anos, defendia a ex-chefe nos corredores. Ela apenas seguia os protocolos que todos nós aplicávamos. Qualquer um poderia estar no lugar dela. As reuniões departamentais, antes focadas em metas e resultados, agora se transformavam em campos de batalha onde antigos aliados se dividiam. Funcionários mais jovens viam a oportunidade de ascensão rápida ao demonstrarem compromisso com os novos valores, enquanto veteranos resistiam, temendo que qualquer atitude pudesse ser mal interpretada.
Jennifer Martins, isolada após tentar proteger a gerente, agora enfrentava o ostracismo dos colegas. Durante o almoço no refeitório, as mesas ao seu redor permaneciam vazias. No departamento de marketing, uma equipe trabalhava dia e noite em uma nova campanha institucional. O slogan "Um banco para todos" substituiria o antigo "Tradição e Segurança", simbolizando a transformação que o estabelecimento tentava projetar. Roberto Oliveira sabia que, além das mudanças visíveis, precisava transformar a cultura enraizada de décadas. Enquanto observava o movimento da agência pela janela de seu escritório, pensava que o verdadeiro desafio não estava nos novos treinamentos, mas em mudar corações e mentes. Ana Rodrigues Silva sentou-se na varanda de sua casa em Belo Horizonte, observando o céu estrelado enquanto girava distraidamente a taça de vinho entre os dedos. O incidente no banco havia mudado tudo. Como CEO da holding, que controlava o Banco Central Mineiro, sempre teve o cuidado de manter Júlia afastada dos holofotes que seu poder atraía. Queria que a filha crescesse com os pés no chão, longe da arrogância que via em filhos de outros executivos. Será que fiz a escolha certa? Pensou, enquanto ouvia os passos leves de Júlia se aproximando. A adolescente apareceu na varanda usando pijamas, os olhos ainda carregando vestígios do trauma recente. "Mãe, por que nunca me contou sobre o banco?" perguntou Júlia, sentando-se na cadeira ao lado. Ana suspirou profundamente. "Queria que você descobrisse o mundo por seus próprios olhos, sem o peso do nosso sobrenome abrindo portas. Mas se eu soubesse, talvez Sônia não tivesse me humilhado daquele jeito." A executiva colocou a taça sobre a mesa e segurou as mãos da filha. "É exatamente por isso que não contei. Se todos soubessem quem você é, nunca saberia como as pessoas realmente tratam os outros quando acham que ninguém está olhando." Júlia refletiu por alguns instantes, as luzes da cidade cintilando ao longe. "Entendo agora, mas dói muito, mãe." Ana abraçou a filha com força, sentindo o coração apertar. Aquela experiência havia roubado parte da inocência de Júlia, mas também havia criado um espaço para conversas que nunca tiveram antes. Nas semanas seguintes, mãe e filha passaram a jantar juntas todas as noites, algo raro antes do incidente. Ana começou a compartilhar histórias sobre sua própria jornada, os obstáculos que enfrentou como mulher negra no mundo corporativo, as portas fechadas, os comentários sussurrados. "Poder não é apenas sobre controlar coisas, Júlia. É sobre responsabilidade, sobre usar sua voz para quem não tem uma", explicou Ana, enquanto revisavam juntas os planos para o programa de educação financeira. Júlia absorvia cada palavra, fazendo anotações em seu caderno. A menina tímida começava a dar lugar a uma jovem que entendia o valor de sua posição. "Acho que precisávamos disso, não é?" comentou a adolescente uma noite, mostrando à mãe um rascunho de discurso para sua próxima palestra. Ana sorriu, orgulhosa. O trauma havia criado uma ferida, mas também uma ponte entre elas. Agora compartilhavam não apenas o mesmo sangue, mas também propósito e visão. O legado familiar, antes um segredo, transformava-se em uma ferramenta para mudança nas mãos de ambas. Júlia Silva respirou fundo antes de subir ao pequeno palco improvisado no auditório da Escola Municipal Professora Helena Antipoff. Suas mãos tremiam levemente, enquanto ajustava o microfone. Embora já tivesse feito isso 12 vezes nas últimas semanas, o nervosismo persistia. O incidente no banco ainda era uma ferida aberta, mas a adolescente havia descoberto que compartilhar sua história ajudava no processo de cura. "Meu nome é Júlia. Tenho 13 anos e quero falar sobre dinheiro e respeito", começou ela, sua voz ganhando firmeza a cada palavra. A plateia de estudantes, muitos da mesma idade que ela, observava com curiosidade. A jovem contou sua experiência sem omitir detalhes dolorosos, mas também sem autocomiseração. Ana Rodrigues Silva observava a filha do fundo do auditório, orgulhosa da transformação que testemunhava.
A CEO havia reorganizado sua agenda para acompanhar Júlia em todas as palestras, oferecendo apoio silencioso. Quando a menina falava sobre como economizou cada real daqueles 4.000, a mãe notava o brilho de determinação nos olhos da filha, o mesmo que ela própria tinha quando enfrentava conselhos administrativos. Após a apresentação principal, Júlia distribuía cartilhas sobre educação financeira desenvolvidas especialmente para adolescentes. Vocês têm direito a sonhar e planejar seu futuro, dizia enquanto entregava o material colorido. Ninguém pode diminuir vocês por causa da sua idade, cor ou aparência. Na semana anterior, durante uma palestra no Colégio São Tomás de Aquino, uma das instituições mais tradicionais de Belo Horizonte, um menino havia perguntado se ela não sentia raiva de Sônia Costa. Júlia respondeu com uma maturidade que surpreendeu até sua mãe. Sinto tristeza por ela. O preconceito machuca primeiro quem o carrega. Entre uma escola e outra, a adolescente recebia mensagens de jovens inspirados por sua coragem. Um grupo de estudantes do ensino médio havia inclusive criado um clube de investimentos batizado com seu nome. Para alguém que sempre foi tímida, essa súbita notoriedade era desconcertante, mas Júlia começava a entender o poder transformador de sua voz. À noite, em casa, ela e Ana conversavam sobre as experiências do dia. Você está cansada disso tudo? Perguntou a mãe certa vez, preocupada com a exposição constante. A menina refletiu antes de responder. Às vezes, mas quando vejo outros jovens perdendo o medo de entrar em um banco, sei que vale a pena. O que começou como uma reação a um trauma estava se transformando em missão. Júlia Silva, a menina que só queria abrir uma conta bancária, agora ajudava outros a abrirem portas para o futuro. O caso de Júlia Silva no Banco Central Mineiro reverberou muito além das paredes da agência. 3 meses após o incidente, o Banco Central do Brasil anunciou a abertura de uma investigação oficial sobre práticas discriminatórias em instituições financeiras de todo o país. O que começou como um ato isolado de preconceito transformou-se em um catalisador para mudanças estruturais no sistema bancário nacional. Em Brasília, parlamentares de diferentes partidos uniram forças para propor projetos de lei que garantissem o acesso igualitário de jovens e minorias aos serviços bancários. Um desses projetos, apelidado de Lei Júlia Silva, previa punições severas para instituições que praticassem discriminação racial ou etária. Ana Rodrigues Silva foi convidada a depor em uma audiência pública no Congresso Nacional. A CEO impressionou os presentes ao apresentar dados alarmantes sobre casos semelhantes que nunca haviam chegado à mídia. Minha filha teve voz porque eu tenho poder. Mas quantos jovens sofrem em silêncio todos os dias? Questionou ela, arrancando aplausos da plateia. Na agência onde tudo aconteceu, as mudanças foram imediatas e profundas. Roberto Oliveira implementou um novo sistema de avaliação de desempenho que incluía métricas de atendimento inclusivo. Funcionários passaram a ser treinados para reconhecer seus próprios preconceitos inconscientes e câmeras de segurança ganharam nova função. Monitorar não apenas possíveis crimes, mas também o tratamento dispensado aos clientes. Jennifer Martins, que havia tentado proteger Sônia Costa, passou por um processo de reciclagem e, surpreendentemente, tornou-se uma das mais entusiastas defensoras das novas políticas. Foi preciso ver meu erro exposto para entender o quanto estava errada, confessou em uma reunião de equipe. A policial Maria Santos também enfrentou consequências. A corporação determinou que ela e outros agentes passassem por treinamento específico sobre abordagens não discriminatórias, especialmente envolvendo menores de idade. Enquanto isso, Júlia começava a entender o impacto de sua experiência. A adolescente, antes tímida, agora recebia mensagens diárias de jovens que se identificavam com sua história.
Em seu quarto, ela guardava uma pasta com relatos que chegavam de todo o Brasil, histórias de discriminação, mas também de esperança e mudança. Nunca imaginei que minha dor pudesse ajudar tanta gente, disse ela para Ana numa noite, enquanto organizavam material para mais uma palestra. A mãe abraçou a filha com orgulho, sabendo que aquela experiência traumática havia despertado uma força que nem ela mesma sabia que a menina possuía. 6 meses se passaram desde aquele dia fatídico. Júlia Silva retornou ao Banco Central Mineiro, mas desta vez não estava sozinha nem amedrontada. Uma comitiva de 20 adolescentes a acompanhava, todos beneficiários do programa de educação financeira que nascera de sua humilhação. Ao cruzar as portas de vidro, a jovem sentiu um arrepio percorrer sua espinha. As memórias ainda estavam frescas, mas algo havia mudado drasticamente. O mesmo salão que testemunhara seu constrangimento agora estava decorado com banners coloridos, celebrando a inclusão financeira juvenil. Funcionários sorridentes, muitos recém-contratados após a reestruturação, aplaudiram sua entrada. Roberto Oliveira, o presidente do banco, aguardava no centro do saguão com um sorriso nervoso, consciente do simbolismo daquele momento para a instituição. Bem-vinda de volta, Júlia, disse o executivo, estendendo a mão. Temos muito a agradecer pelo que você nos ensinou. A adolescente, agora com postura mais confiante, apertou a mão dele enquanto câmeras registravam o momento. Ana Rodrigues Silva observava orgulhosa, alguns passos atrás, deixando que a filha ocupasse seu merecido protagonismo. Um novo gerente, que substituíra Sônia, conduziu pessoalmente o processo de abertura da conta. Cada etapa era explicada não só para Júlia, mas para todos os jovens presentes, transformando um procedimento bancário em aula prática. Este cartão representa mais que acesso ao seu dinheiro, explicou o gerente. Representa seu lugar legítimo no sistema financeiro. Enquanto assinava os documentos, a garota percebeu como havia crescido, não apenas em maturidade, mas em propósito. Os olhares que antes a julgavam, agora a admiravam. Os mesmos dispositivos que filmaram sua humilhação, agora registravam sua vitória. Após finalizar o cadastro, Júlia foi convidada a discursar. Com voz firme, compartilhou como transformar a dor em propósito. Voltei não apenas para abrir uma conta, mas para abrir portas para outros jovens como eu. Ao sair da agência, uma pequena multidão aguardava. Estudantes de escolas públicas, inspirados por sua história, queriam conhecê-la pessoalmente. A menina tímida de 6 meses atrás agora conversava com desenvoltura, compartilhando sonhos e planos. Ana se aproximou, abraçando a filha pelos ombros. "Como se sente?" perguntou baixinho. Júlia sorriu, segurando seu novo cartão bancário. "Como se pudesse mudar o mundo, mãe. Um banco de cada vez." Sônia Costa vivia agora em um pesadelo que ela mesma criara. Sentada no sofá de seu apartamento no bairro Savassi, a ex-gerente bancária observava pela janela os cartazes erguidos pelos manifestantes, que, pelo 3º dia consecutivo, gritavam palavras de ordem em frente ao seu prédio. Seu celular, antes repleto de mensagens de colegas bajuladores, permanecia silencioso há semanas. Os processos se acumulavam em sua mesa. Ação civil pública, processo administrativo do Banco Central e até mesmo uma investigação criminal por discriminação racial. Seus antigos contatos no setor financeiro não atendiam mais suas ligações. A mulher que antes caminhava de cabeça erguida pelos corredores do Banco Central Mineiro agora mal conseguia ir ao supermercado sem ser reconhecida. "A justiça tarda, mas não falha", dizia a manchete do jornal sobre seu caso. O Conselho Monetário Nacional havia aprovado novas diretrizes de atendimento bancário, usando explicitamente o caso Júlia como justificativa. Gestores de todo o Brasil assistiam a vídeos de treinamento que analisavam seus erros como exemplo do que não fazer.
Enquanto isso, no outro lado da cidade, Ana Rodrigues Silva e sua filha inauguravam a 10ª unidade do programa Futuro Financeiro, em uma escola pública da periferia de Belo Horizonte. A CEO, que antes mantinha seu poder nos bastidores, agora usava sua influência abertamente para transformar o sistema bancário nacional. Nossa meta é alcançar 100 mil jovens até o final do ano, explicou Ana aos jornalistas presentes, enquanto Júlia distribuía cartilhas educativas para adolescentes ansiosos. A menina, que antes sonhava apenas com sua independência financeira, agora liderava um movimento que abria portas para uma geração inteira. O contraste entre as duas realidades não poderia ser mais evidente. Enquanto Sônia enfrentava o isolamento social e profissional, mãe e filha recebiam convites para palestras em todo o Brasil. O Ministério da Educação havia acabado de aprovar a inclusão do material desenvolvido por elas no currículo escolar nacional. Nunca imaginei que aquele dia terrível pudesse gerar tanto bem, confidenciou Júlia a um grupo de estudantes após uma palestra. Sua voz, antes tímida, agora carregava a confiança de quem descobriu seu propósito. Para Ana, ver a transformação da filha era a maior vitória. A executiva que comandava um império financeiro encontrava na parceria com Júlia uma realização que nenhum sucesso corporativo poderia proporcionar. Juntas, elas provavam que o poder, quando usado com propósito, podia transformar não apenas vidas individuais, mas sistemas inteiros. O caso, que começara como um ato de discriminação em uma agência bancária, agora servia de catalisador para uma revolução silenciosa no acesso financeiro para jovens em todo o país. Um ano depois do incidente, Júlia Silva caminhava pelos corredores do Banco Central Mineiro com uma confiança que surpreenderia qualquer um que a conhecesse antes. A adolescente, que uma vez fora humilhada naquele mesmo local, agora liderava um grupo de 20 jovens em um tour especial sobre educação financeira. Seu rosto, antes marcado por lágrimas de vergonha, agora exibia um sorriso sereno de quem encontrou seu propósito. Vocês podem ser donos do próprio futuro, explicava a jovem aos participantes, enquanto mostrava como funcionava o sistema bancário. O programa Finanças para Todos, criado por sua mãe após o incidente, já havia beneficiado mais de 5 mil adolescentes em todo o Brasil. Ana Rodrigues Silva observava a filha de longe, com orgulho discreto. A executiva havia transformado a dor familiar em uma revolução silenciosa no sistema financeiro nacional. Sob sua liderança, o banco implementou protocolos rigorosos contra a discriminação, que depois foram adotados por outras instituições financeiras do país. O caso de Júlia virou tema de documentário e inspirou projetos de lei sobre inclusão bancária. Nas escolas públicas de Belo Horizonte, sua história era contada como exemplo de resistência e transformação. A garota tímida se tornara símbolo de uma geração que não aceitava mais o preconceito como norma. Enquanto isso, Sônia Costa enfrentava as consequências de seus atos. A ex-gerente, após processos por discriminação, teve que participar de programas de reeducação social. O episódio serviu como alerta para gestores em todo o país. O preconceito institucional não passaria mais impune. Roberto Oliveira, presidente do banco, reconheceu publicamente que o incidente, embora doloroso, provocou mudanças necessárias na cultura corporativa. Aprendemos da maneira mais difícil, admitiu em entrevista a uma revista de negócios. Nas redes sociais, vídeos de Júlia orientando jovens sobre finanças acumulavam milhões de visualizações. A adolescente, que queria apenas abrir uma conta bancária, acabou abrindo portas para milhares de outros jovens. Na última reunião do Conselho do Banco, Ana propôs a criação de um fundo especial para financiar estudos sobre inclusão financeira. Ao seu lado, Júlia tomava notas, aprendendo sobre o poder que um dia herdaria. Mãe e filha seguiam unidas, transformando um momento de discriminação em uma plataforma de mudança.
Para Júlia, que agora completava 14 anos, a lição era clara. Coragem, educação e empatia podiam, sim, transformar o mundo, um banco de cada vez.